dia, família. A paz do Senhor seja com vocês. Hoje, nesta manhã, estou gravando na manhã de sábado. Esta manhã eu quero falar com vocês um pouquinho sobre maturidade cristã. Nós sabemos que na nossa sociedade, de modo geral, há pessoas maduras e há pessoas imaturas, pessoas que não cresceram ou que não crescem, que têm dificuldade de relacionamento com outras pessoas. A pessoa madura é aquela que se relaciona com outras pessoas sem nenhum problema. Há na igreja também a pessoa imatura. E a Bíblia nos traz exemplos de pessoas espiritualmente imaturas e pessoas espiritualmente maduras. Nós vamos citar mais na frente 2 exemplos, de um lado e de outro. Mas maturidade, e se falando de maturidade cristã, maturidade é amor. E nós veremos isso. Eu quero antes fazer uma oração e logo a seguir nós vamos ler alguns textos bíblicos para embasar a nossa meditação. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, Pai, que já que vamos falar sobre maturidade cristã, que o Senhor nos dê bastante maturidade, Senhor, para podermos tocar nesse assunto da forma correta, segundo a vontade do Senhor. Pai, e que o Senhor nos dê, a todos nós, Senhor, que possamos crescer no Senhor e alcançar esta maturidade, a estatura do varão perfeito, que é Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Senhor, nós fazemos a nossa oração. Amém. Então, irmãos, eu quero ler o texto das Escrituras que está em 1 Coríntios, capítulo 3. O apóstolo Paulo, então, ele diz assim: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Como a crianças em Cristo, ou como pessoas imaturas, pessoas que não cresceram. Nós sabemos que a criança, ela tanto quanto imatura, ela está aprendendo, ela está crescendo. Não se pode cobrar de uma criança a mesma maturidade de um adulto. Então, e o apóstolo Paulo, então, ele diz isso, que ele não pôde tratar com pessoas na igreja de Corinto como pessoas espirituais, ou seja, como pessoas maduras, espiritualmente maduras. Mas ele teve que tratar com elas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Ou seja, como pessoas imaturas, como pessoas espiritualmente imaturas. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem agora ainda podeis, porque ainda sois carnais. Leite é alimento de criança. Ao bebê se dá leite, seja o leite materno, seja o leite de vaca na mamadeira, mas quem toma leite é criança. Quem toma leite, então Paulo está falando daquelas pessoas que não cresceram ou que não haviam alcançado um determinado nível de maturidade. Então ele tinha que falar com elas como dos princípios elementares, Ele falava com elas daquelas coisinhas básicas da fé, porque essas pessoas não tinham maturidade
para se alimentar, para ter um alimento mais sólido, mas para ouvir coisas mais profundas. É por isso que ele diz, leite vos dei a beber. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, diz Paulo, havendo entre vós ciúmes e contendas, e aí ele começa a falar das coisas, das práticas daquelas pessoas que eram espiritualmente imaturas. Ciúme, inveja, né? Contenda, brigas, desentendimentos. A imaturidade traz ciúmes. Provoca os ciúmes, provoca contenda, provoca inveja. Né? Nós conhecemos muitos líderes que têm inveja dos seus liderados. Né? Líderes que não gostam ou não permitem que seus liderados, por exemplo, visitem uma outra igreja, porque ele se sente inseguro. Isso é imaturidade, a insegurança. Pessoas que têm inveja uma das outras. Eu quero ler ainda mais um outro texto. Está em Hebreus, capítulo 5. Hebreus, capítulo 5, verso 13. O autor aos Hebreus, ele diz assim, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Então, essas pessoas, elas precisam do leitinho, elas precisam de coisas simples, e que a gente tem que cuidar dessas pessoas, né? A igreja cuida, o pastor cuida dessas pessoas, se preocupa com elas, porque com as coisas bem básicas da fé, se ela tem medo de perder sua salvação, né? E coisas desse tipo. Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. E ele continua dizendo, mas o alimento sólido é para os adultos. Né? Nós sabemos de pessoas que estão na igreja há muitos anos e não crescem, não cresceram, continuam recebendo aquele leitinho básico da palavra de Deus, né? Porque ele é inexperiente na palavra, porque ele é criança. No versículo 12, pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Quando aquela pessoa já devia ser o mestre pelo tempo de conversão, pelo tempo que ela está na igreja, ela devia já chegar à estatura de mestre, já está ajudando outras pessoas, já está ensinando outras pessoas. Ela tem novamente a necessidade de alguém que ensina a ela os princípios elementares dos oráculos de Deus, ou seja, as coisas básicas da fé. Então, o autor Hebreus diz assim, vos tornastes como necessitados de leite, não de alimento sólido. Porque o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. No
capítulo 6, verso 1, o autor aos Hebreus continua dizendo: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. O que o autor Hebreus está dizendo aqui é que não devemos, a gente não espera, nós esperamos não ser necessário lançar novamente a base da fé, né, do arrependimento de obras mortas, fé em Deus, falar sobre a salvação, sobre a perda ou não da salvação, falar de batismo, falar de autoridade espiritual. Não! Deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lancemos de novo isso. Paulo exorta aqueles irmãos a crescer espiritualmente. Porque, irmãos, nós sabemos disso. Há atitudes, existem irmãos que têm atitudes infantis na igreja, que aprendem sempre, que estão anos na igreja, mas não houve um desenvolvimento, um crescimento espiritual. E nós temos na Bíblia exemplos disso, de pessoas espiritualmente imaturas e pessoas espiritualmente maduras. Que é um exemplo de atitude infantil, o rei Saul. O rei Saul foi escolhido por Deus para ser rei em Israel. E ele foi rei em Israel. Ele foi escolhido e recebeu a bênção de Deus para reinar sobre Israel. Mas ele tinha inveja de Davi. Por quê? Porque Davi voltava, né, das suas empreitadas e as mulheres de Israel então cantavam uma musiquinha e que dizia assim que Saul matou os seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. E Saul teve inveja de Davi e perseguiu a Davi. Atitude infantil mostra uma imaturidade espiritual muito grande. Por isso o reino foi tirado de Saul, ele não tinha maturidade para ser rei. Agora, uma atitude madura, né? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é um exemplo de maturidade cristã na Bíblia. Ele sofreu tantas coisas, ele sofreu, ele viveu, ele foi levantado morto, ele foi apedrejado, ele foi preso, mas ele não abandonou a fé, ele jamais se queixou dessas coisas. Uma atitude madura, sabe? Espiritualmente madura. Ele diz assim, lá em Filipenses 4, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Isso é maturidade. Isso é maturidade. Meus irmãos, eu quero falar para vocês, maturidade é amor. Maturidade não é o que eu sei, não é o que não são os meus diplomas, né? Não é o que eu sei e nem o que eu faço. Maturidade é amor. Existem pessoas que têm 1000 diplomas, que fizeram tanto de cursos, doutorados, mestrados, e, no entanto, são pessoas espiritualmente imaturas, que
tem inveja, que persegue os outros, né? Pessoas que não ficam felizes com o sucesso das outras pessoas, que têm ciúmes. Maturidade é amor. Você pode ser o que você for. Pode conseguir todos os diplomas que você conseguir. E não ser uma pessoa madura, espiritualmente falando. O apóstolo Paulo é um exemplo disso. O apóstolo Paulo é um homem culto. Sabe, quando nós colocamos a nossa cultura e tudo isso que nós conseguimos, que nós somos, de diplomas, e formação, etc., nas mãos de Deus, Deus vai usar. O apóstolo Paulo, ele era um homem culto, formado, nas melhores escolas, né? O apóstolo Paulo lia os melhores autores, ele cita na palavra de Deus, né? Aqueles autores gregos, né, da antiguidade, os filósofos gregos da antiguidade. Deus usou tudo, toda a formação, toda a cultura do apóstolo Paulo, porque ele colocou toda ela no altar de Deus, para servir a Deus. Ele mesmo disse, eu considerei tudo como lixo, para ganhar crescimento e conhecimento de Cristo. Isso é maturidade cristã. Jesus foi, enquanto homem, a pessoa mais madura que apareceu no mundo. Nunca houve alguém que se aproximou sequer dele. E Jesus, então, ele dizia, a palavra de Deus diz, né? Porque Deus amou o mundo. Maturidade é amor. Deus amou o mundo. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Jesus é amor, está escrito na palavra de Deus. Aquele que não ama, diz as Escrituras, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Jesus, irmãos, ele tinha, podemos dizer, 3 tipos de pessoas o acompanhando. Ele tinha a multidão, que eram aquelas pessoas que iam atrás de Jesus para receber bênçãos. Iam a Jesus para ser curado, iam a Jesus por causa dos pães que ele multiplicava, ou seja, para se alimentar. Iam a Jesus porque viram Jesus ressuscitar mortos. Iam a Jesus porque viam a compaixão que Jesus tinha deles. E Jesus é bom. E Jesus curava, Jesus é amor. Ele curava, ele libertava, ele abençoava todas aquelas pessoas. Jesus tinha as ovelhas, que eram aquelas que acompanhavam, que conheciam a voz de Jesus, que conheciam a ele, sabe? E que o seguiam e o amavam, porque era Jesus, o Filho de Deus que está no mundo. E Jesus tinha os discípulos, que eram aqueles 12 que ele escolheu, que estavam mais próximos dele. E Jesus disse para os discípulos, todos conhecerão que vocês são meus discípulos se vocês tiverem amor uns pelos outros. Então, meu irmão, minha irmã, maturidade cristã é amor. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor tudo espera, tudo sofre, tudo crê. Maturidade é amor. O que acontece muitas vezes é que nós confundimos
a palavra amor, sabe? E achamos que amar uma pessoa é apoiá-la em todas as suas ações, em tudo que ela fizer e falar. Mas amor não é isso. Amor, aquele que ama, chama a atenção do ser amado, corrige. Não é assim que nós fazemos? Corrigimos nossos filhos porque os amamos? Então, maturidade cristã implica nisso. Tá? Não é porque eu sou amado por alguém que eu posso fazer o que for e essa pessoa vai me apoiar. Não, ela vai me apoiar sim, mas vai chamar minha atenção, vai me corrigir. Né? Então nós não podemos confundir as coisas. Mas maturidade cristã é amor. Jesus amou, Jesus é amor. Deus é amor em sua essência. Deus não ama, sabe? Ele não tem amor. Deus, em sua essência, Deus é amor. E se nós quisermos ser uma pessoa, ou quisermos alcançar a maturidade cristã, que a Bíblia chama, né, da estatura do varão perfeito, claro, essa estatura nós não conseguiremos neste mundo, mas nós temos que persegui-la. Se nós quisermos crescer espiritualmente, ser uma pessoa espiritualmente madura, temos que amar. Maturidade cristã é amor. Que o Senhor te abençoe, te dê um fim de semana de paz, de alegria, junto com a sua família, junto com seus irmãos da igreja. E até a semana que vem, se o Senhor assim o permitir.